Então, namaskar mais uma vez, meninas. Eu mandei lá no grupo, mas eu vou compartilhar aqui na tela também. Eu selecionei alguns trechos das palavras de Baba num discurso. é, o título do discurso é sobre os Vedas, né? Fala dos Vedas, mas são ensinamentos, enfim, né? Da filosofia de Baba, inspirado talvez nos Vedas. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Eu posso mesmo ler, pode ser? Que daí eu já vou, se for o caso, fazendo algum comentário. Mas eu acho que. Então, deixa eu colocar. De acordo com os anseios e desejos humanos, ou de acordo com a busca propensiva humana, suas mentes tomam forma. Isto é, elas gradualmente adquirem os mesmos sanskaras ou momentos reativos. Primeiro, elas veem dentro de si o que almejam e então deixam suas mentes fluírem em direção a isso. Depois, os órgãos externos, ou seja, mãos e pés, etc., se encarregam de concretizá-lo. E assim, geralmente se observa que os desejos aos quais se entregaram ao longo de suas vidas, chegam a elas de forma condensada na última hora. Isto é, sua essência mental assume a mesma forma mental pela última vez para se moldar em um meio adequado para os mesmos sanskaras. Acho que nenhuma grande novidade aqui para quem estuda a filosofia de Baba, né? Mas eu fiz questão de trazer porque é interessante a gente pensar que no final da nossa vida, por isso que tantos são os relatos comuns de pessoas que passam por experiência de quase morte, né? De que passa na frente das, né? Que você vê como se fosse um filme, alguns momentos especiais da sua vida. Talvez seja disso que Baba esteja falando aqui, porque nesse momento final da morte é como se então chegasse até nós numa forma concentrada aquilo que ocupou a maior parte do tempo as nossas mentes, né? É como se fosse formado, então, de uma forma condensada, esse sanskara que a gente vai estar levando, né, armazenada nas nossas três camadas superconscientes, né? Na primeira, me refiro, mas, né, nessas três camadas, para além da consciente e da subconsciente, as três subconscientes, em Atma Nasa Kosha, fica armazenado ali os nossos sanskaras, né? E eles aparecem para nós nesse momento final da nossa vida. Então, nós percebemos o quão responsáveis nós somos de forma absoluta, né, por aquilo que nós vamos acabar atraindo para nós na próxima vida, né? Na medida em que o que ocupar a nossa mente, a maior parte do nosso tempo, vai voltar para nós nesse momento da morte e é o que a gente vai carregar para a vida subsequente. Mas aquele que está plenamente saciado, isto é, aquele cujos anseios e desejos se consumiram, elimina até mesmo a possibilidade de qualquer pensamento semelhante posteriormente, devido à ausência de qualquer ritual de purificação. Essas pessoas plenamente saciadas são, de fato, purificadas por si mesmas. Como pode a saciedade final ser alcançada a menos que e até que esse todo, esse Espírito Supremo seja atingido? Portanto, aquele que alcançou a plena saciedade reduziu todos os seus sanskaras e nada aqui mesmo neste mundo. Reduziu todos os seus sanskaras a nada aqui mesmo neste mundo e assim transcendeu o ciclo da vida e da morte. Ou seja, existe uma alternativa, né, para a gente escapar de ter que carregar um pacote daquilo que ocupou a nossa mente nessa vida. E essa alternativa é a gente realmente saciar a nossa atual existência de todos os desejos, de todos os apegos, né? Deixar nossa mente livre dos pensamentos
vinculados às nossas necessidades, aos nossos medos, né? E direcionar a nossa mente, na maior parte do tempo, sempre que possível, à ideação dessa consciência suprema. Isso parece tão distante, mas como a gente sabe, também a nossa segunda lição nos ajuda muito nisso. Então, a gente buscar, né, a partir desses dois primeiros trechos, perceber, buscar fazer esse esforço de perceber onde está a maior parte do tempo a nossa mente, né? Para buscar redirecioná-la então para essa consciência suprema. Eu tenho visto alguns vídeos assim de neurocientistas, cientistas, pessoal que trabalha com a espiritualidade de uma perspectiva um pouco diferente, e o pessoal tem sistematizado práticas, criado protocolos como é de praxe, né? Numa cultura assim mais pragmática, talvez possamos dizer muito a norte-americana, é muito disso, né? E dentro desses protocolos, eles têm dicas que são exatamente aquilo que Baba nos deixou, só que num formato talvez não tão vendável, tão comercializável. Por exemplo, eles têm dito muito da importância de, nos primeiros momentos do dia, assim que a gente acorda, a gente direcionar a nossa mente. Só que o equívoco, ao meu ver, dessas teorias é equivocar, direcionar a sua mente para aquilo que você deseja, porque ali a gente está com a mente nas ondas, a nossa mente naturalmente está em teta. Ao final da noite também, ao final do dia, desculpa, né? Ao final do dia também, aproveitar aqueles minutinhos que a sua mente também naturalmente ali, às vésperas de dormir, né? Você começa a relaxar a tal ponto, sua mente também naturalmente entra em teta, ou seja, você não precisa fazer nenhum grande esforço. Aproveitar nesse momento para direcionar a sua mente, segundo eles, também, né? Para aquilo que você deseja, imaginar a vida que você quer. Mas a limitação que eu vejo nessas propostas, né? Por um lado, elas estão extremamente corretas, porque a gente sabe, né? O quanto o Baba também nos orienta no primeiro momento do dia, fazer lá Guru Sakash, né? Visualizar o nosso Guru, representando a consciência suprema, sentado numa flor de lótus, repetir o nosso juramento, nos conectar com essa ideação da consciência suprema. Talvez a gente possa desenvolver melhor essa prática, né? Na medida de visualizar não só, né, o Shri Shri Anandamurti na representação da consciência suprema, como realmente buscar sentir esse infinito de amor que ele representa, né? Buscar sentir a consciência suprema como estando ao nosso redor e nós sendo essa consciência, né? Nos transformando nesse infinito amoroso, que é a nossa prática lá da primeira lição, né? Levar para o Guru Sakash essa ideação. Porque o que que a gente quer nesse primeiro horário da manhã, então? Aproveitar essas ondas teta, né, para que a gente possa com maior poder cocriar a nossa realidade. Então, que essa nossa visualização no Guru Sakashi seja realmente mais vivenciável, né? Vivenciar realmente eu ser essa consciência suprema, eu ser infinito também, eu não ser esse pequeno ego, né? Então, ajustar o Guru Sakashi já um pouquinho lá dentro do que a gente faz na primeira lição, que eu acho que é o que Baba queria, né? Quando ele nos ensinou nessa prática. E no final do dia, Baba deixou pelo menos para os monges a orientação de fazer uma quarta meditação, né? A gente tem a orientação de fazer quatro meditações, o que confesso para mim é extremamente desafiador, né? Então, de manhã cedo, antes do almoço, ali de tardezinha, o ideal, né? Que é a que nós todos a princípio fazemos juntos, né? Fazemos todos a da manhã e a da tardezinha, vamos dizer assim. E é um pouquinho ali antes de dormir também se conectar um pouquinho. Então, quem sabe a gente também adotar essa prática, né? Que Baba deixou muito, especialmente para os monges, mas obviamente que para todos nós, na medida em que ele fala da importância de sempre mantermos a mente na consciência suprema, de que, né, termos a segunda lição, lembram que a segunda lição deve ser praticada antes do banho, antes de comer, antes de meditar, tem alguns momentos antes de dormir. Então, só de a gente fazer a segunda lição antes de dormir, isso já atende a esse protocolo, né, que tem sido publicizado, assim, e que é então o que a gente já tem na nossa tradição. Mas então é muito legal o que esses protocolos nos dizem e nos ajudam a gente estar se libertando desse pacote de samskara, estarmos nos tornando então esse ser plenamente saciado, tá? Mas sabe o que que é limitado na perspectiva deles? É exatamente essa ideia, né? Que aparece sempre, sempre, sempre. Você se visualizar como você quer no futuro, você se visualizar, sei eu, um sucesso na sua carreira, uma vida familiar, uma vida afetiva, assim e assado. Isso é tão limitado se comparado em a gente se visualizar como a consciência cósmica, como o infinito de amor e paz, né? Então a gente tem muito mais, né? Mas eu entendo que para eles isso, né, nem seria talvez muito plausível pela falta, né, de uma filosofia profunda, talvez, não sei. Mas o fato é que a gente tem,
né, na nossa filosofia, esses protocolos que ficam famosos, só que ainda potencializado numa enésima potência, porque afinal de contas, me visualizar num determinado futuro, às vezes nem é o melhor para mim, o meu ego acha que é. Deixa então eu me visualizar como um infinito amoroso e a consciência suprema toma as rédeas do que eu tenho que ser, do que eu tenho que me tornar, do que eu tenho que viver, muito mais potente, né? E realmente fazer esse exercício, que é o exercício que a gente tem que fazer lá na primeira lição, que é uma missão também, né? De a gente se sentir dissolvendo, na medida lá em que a gente está repetindo o mantra, sentindo o mantra, estamos nos tornando aquele infinito amoroso que é a consciência suprema, né? Que está ao nosso redor. Levar essa ideação também para esses dois momentos, né? Tanto no Guru Sakash, como antes de dormir, ao mentalizar minha segunda lição, ou me conectar um pouquinho com o meu mantra, né? A segunda lição envolve também o Ista Mantra, o mantra da primeira lição, né? Então, fazer o segundo, o mantra da segunda e entrar um pouquinho na ideação do mantra da primeira, o Ista Mantra, né? Pode ser uma técnica, pode ser não, será uma técnica realmente revolucionária, vai nos estar ajudando a gente se transformar, o que há de melhor para a gente se transformar, né? Mas vamos só ler mais um pouquinho, só para a gente aproveitar de mais algumas dicas do Baba. Agora, o quanto uma pessoa deve se esforçar em sua jornada de retorno, né? Retorno a essa consciência. Ela precisa estar alerta para que possa facilmente terminar a jornada em seu eu característico. Só então poderemos chamá-la de purificada. Só então ela se tornará saturada de Brahma, interior e externamente, né? Que é o ápice, né? Não tem nada melhor no mundo, não tem profissão, não tem relacionamento melhor do que isso, né? Para se purificar é preciso fazer algum esforço. Esse esforço é conhecido como sadhana. O maior sadhana é aquele que compreende três aspectos: devoção, ação e cognição, né? Aqui eu vou pular essa partezinha que a gente sempre fala muito, né? Do Bhakti, a devoção, o karma, a ação e cognição, porque eu quero focar nesses outros trechinhos. Outra característica de um sadhaka, então, além, né, de praticar idealmente conhecimento, né, Jnana Yoga, ação desinteressada, Karma Yoga e devoção, o amor incondicional, o amor pelo todo, por tudo, pela própria consciência suprema. Outra característica super importante é a sua autoconfiança, né? Isso é importante a gente buscar desenvolver, gente, né? Aquela ideação de que eu preciso de plenitude, né? Eu preciso alcançar a beatitude final, confiar que isso é possível, né? Talvez até a tradução nem tenha saído tão boa. Eu tenho a impressão que no inglês, a tradução por inglês dizia mais isso: eu vou alcançar a plenitude. Eu acredito mais nisso. Eu vou alcançar a beatitude final, né? Essa convicção que é o trampolim para o sucesso, né? Essas são as palavras de Baba. E talvez é onde às vezes a gente empaque, né? Nas nossas críticas sobre nós mesmos. Aquele que assumiu, a determinação de alcançar a beatitude final não pode ser indiferente ao sadhana. A indiferença aos deveres mundanos ou a busca por um desapego resoluto acima do mundo nada mais é do que uma doença mental. Então, lembrar do nosso lema, né? Não ser indiferente ao sadhana, ou seja, buscar a autorrealização, mas também buscar ajudar a todos os seres, servir a todos os seres. Somente a alma daquele cujo conhecimento se identifica com a austeridade entra na morada de Brahma. Em última análise, as qualidades unidas de serenidade, força mental e espiritual, firmeza, devoção à verdade, conhecimento, o uso adequado das coisas mundanas, etc., certamente permitirão ao sadhaka alcançar a união com o Supremo. Então, eu fiz questão de trazer esse trecho para a gente ter esses conceitos, né? Que Baba está nos trazendo também como dicas. Então, qualidades, serenidade, né? Obviamente, a gente sabe quanto isso é importante. Força mental e espiritual. Firmeza. A firmeza, talvez, em alguns momentos, a gente possa ignorar, né? Na tradição espiritual, às vezes se entende a firmeza como sendo algo anti-espiritual, como se o espiritual só devesse ser algo sutil, né? Como se o sutil tivesse que ser frágil, né? Mas então a firmeza é fundamental, a devoção à verdade, então o conhecimento e o uso adequado das coisas mundanas. E para finalizar, o apego e a repulsa existem enquanto existirem as propensões de fascínio e desprezo. Mas aquele que se tornou verdadeiramente desprovido de desejos como resultado da autorrealização, manter-se-á acima desses dois. Ele tomará vinho como remédio sob orientação médica,
Caso contrário, o manterá cuidadosamente longe da vista das pessoas. Ele não terá apego nem aversão pelo vinho. Tão bonito, né? Baba, antes aqui eu tirei para não ficar tão longo, mas ele fala, né? Enquanto o alcoólatra vai ver no vinho um desejo para, né, um objeto para saciar os seus desejos e vai ter todo o apego e não vai conseguir resistir a tomar esse vinho até que a garrafa termine, né? Mais ou menos assim. O puritano vai dizer, não, vinho faz mal, né? Assim, puritano no sentido negativo mesmo, né? Pejorativo. Vinho faz mal, afaste isso de mim. E aí Baba vai dizer, né? Nem isso, nem aquilo. Às vezes o vinho pode ser indicado como uma medicina, né? Então, assim, como ele é sábio e como às vezes a gente interpreta mal as sabedorias de Baba, né? Ele está só nos dizendo, de certa forma, também o caminho do meio, para a gente alcançar aquele estado de serenidade, de desapego, né? Como é que é a expressão que ele usa que eu gostei muito? Aquele que está plenamente saciado, aquele estado de saciedade. Eu não tenho nem aversão, eu não tenho nada ao que fugir, eu não tenho nada ao que temer, eu não tenho nada ao que me apegar e desejar, sabe? E que a gente possa trazer isso também para situações desafiadoras da nossa vida, né? E falo isso porque tenho vivido, né, assim, a experiência de toda vez que uma situação desafiadora vem e eu tremo na base, eu penso, como é que vai ser se isso acontecer? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu simplesmente encontro dentro de mim uma aceitação do tipo, se isso acontecer, eu vou estar preparada para enfrentar. Possivelmente outras portas vão se abrir, possivelmente eu vou crescer, certamente as portas vão se abrir e certamente mais do que nada eu vou crescer, eu vou estar preparada para que isso aconteça. E no momento que eu tomo essa ideação, sabe, o medo de ficar sem dinheiro, que é um medo muito grande que a gente tem de perder, de falir, de não conseguir, né? O medo de perder o que a gente tem, o medo de perder as pessoas que a gente ama. Quando a gente realmente se liberta desses medos, parece que o universo pensa: opa, não preciso mais testar, já aprendeu. Né? Pelo menos a minha experiência tem sido muito assim. Nossa, olha aí, ó, o desafio estava claro que ia chegar até mim e tudo tum, se desmancha. Então, assim, não que a gente vai adotar essa ideação para se libertar do desafio, né? Porque tem que ser sincero, realmente a gente conseguir se libertar desse medo. Mas o fato é que a magia talvez possa acontecer de, inclusive, você nem precisar enfrentar essa situação efetivamente, porque você já conseguiu, né, se tornar alguém desapegado daquilo que você tanto deseja e livre daquilo que você tanto tem medo, daquilo que você tanto teme, tá? Meninas, quero ouvir vocês. Namaskar. Gratidão pela companhia. Tão bom estar com vocês. Se alguém quiser. Umas caminhas. Estava te ouvindo, Didi. Eu sou uma dessas que vou bastante estudar ali a neurociência, a física quântica. Eu gosto bastante dos que são mais, que eles trazem bastante espiritualidade interligada. Senão é uma coisa vaga, ficar sem sentido. E o que, assim, é muito interessante que os que eu gosto bastante, antes de falar, de visualizar o que eu quero, eles falam para a gente se conectar com a gratidão. Então, agradecer tudo, qualquer momento, qualquer os desafios, aquilo que eu quero fugir, agradecer com toda a força da alma, se conectar com essa grande, né, grande presente que é estar perto da consciência, né? E eu gosto do Joe Dispenza bastante porque ele fala sempre assim, que quando a gente está ali se purificando a mente, né, todas as nossas programações mentais, a gente vai estar perto dele, a gente vai estar um com a consciência. E aí, nossa, é bem isso mesmo que a gente faz, né? E eu agora estou, além de agradecer da primeira e segunda lição, que sempre está junto, que é a mesma coisa, né? Eu penso assim, a consciência infinita está cuidando. Quando dá aquele desespero, quando, meu Deus, agora, onde aconteceu várias coisas, né? E a mente começou a ficar turbulada, eu esperava dizer, Fábio, respira, a consciência divina está cuidando. A consciência divina está cuidando. Aí devagarinho, assim, foi desanuviando, respirei, consegui não ficar reclamando para os outros, e fui. Mas é isso, né? Então, lembrar disso. E aí, claro, a primeira lição, né? Direto na minha mente, mas vindo assim, porque às vezes a gente fica quando o cortisol sobe, a adrenalina sobe,
segura esses monstros, segura, como é que vai segurar? Então, para mim, tem sido isso, assim, dormir, claro, que eu sempre, como a segunda lição e a primeira agora ficou bem mais automático, né? Depois do Serena Camp lá o, com o Devashish, que é de Shivani, sempre dizia pra gente, tudo que fizesse fazer sempre na segunda lição, a primeira, o Istamanta, sempre estar com o Istamanta na mente, né? Então, assim, para mim tem sido bem legal essa experiência. Bem legal. Eu não fico nervosa, não me dá dor de estômago, às vezes não fico um pouco agitada, fico ansiosa. Aí eu vou lá, respiro, tomo minhas tinturinhas, vou de novo, né? E é isso. Só queria compartilhar isso, assim, que isso, claro, eu visualizo o que eu quero, mas eu já penso assim, já consegui. Já consegui. Está tudo já. Daí assim, agora é isso. A consciência infinita está cuidando. Dá uma paz tão grande, porque a gente precisa confiar de verdade nisso, né? Mesmo que a mente às vezes fica meio atrapalhada, a gente vai tanto repetir isso que vai acontecer isso. Já acontece, porque Baba tá com a gente, mas a gente às vezes, a gente quer muito acreditar que a gente precisa controlar tudo, mas não precisa, né? Namaskar. Não, mas, cara, eu vou fechar a gravação, né? Agora que eu vi que a gente estava gravando.